Programa livre para todas as idades. Boa noite. Júnior Mosco revela mais uma vez com vocês. Obrigado pela audiência, obrigado por me receber em sua casa. Nascido na cidade de Sorocaba, filho de José Esbrana e Letícia Pereira Esbrana, irmão de Marcos Pereira Esbrana, ele atualmente tem um salão de beleza, é coordenador de nada mais, nada menos do que 20 escolas municipais em oficinas de teatro na Oficina do Saber, da Secretaria de Educação, é professor de teatro para a Secretaria da Cultura, no projeto Mais Cultura para Adolescentes, e também trabalha com teatro para a terceira idade pela Secretaria da Cidadania, é diretor cênico das Cantatas de Natal na Ferroviária Sorocabana e recentemente abriu a própria escola de teatro, a Escola Camarim Casa do Ator. Eu estou falando nada mais, nada menos do que o meu querido amigo e diretor de teatro, Hamilton Esbrana. Muito obrigado, Júnior, por ter me convidado para estar aqui com vocês no seu programa e muito carinho da tua parte me convidar. Muito obrigado, viu? Eu queria, antes de mais nada, Hamilton, dizer que para mim é um imenso prazer estar recebendo você aqui. Eu tenho um carinho especial por você e acho que o nosso público, né, o meu público, que eu estou construindo agora aqui na televisão de Sorocaba, merece conhecer mais profundamente algumas intimidades do Hamilton. Opa, vamos lá! Hamilton, eu quero começar falando um pouquinho da sua infância, como que se deu, se foi passado aqui em Sorocaba, como que foi tudo isso? Sim, eu nasci aqui em Sorocaba, na Rua Comandante Salgado, ali bem perto do Zoológico Quinzinho de Barros, né? E a minha infância foi brincando na rua, inclusive brincando nos bosques do Quinzinho de Barros, que hoje é um zoológico municipal. E eu tive uma infância muito legal. Essa época, a idade? A idade que eu nasci, Não, que você tinha lá, nos seus 6 anos. Foi desde quando eu nasci até os 12 anos eu morei brincando nos bosques. Nos bosques e nas ruas ali da Comandante Salgado. E nessa época já surgia o Hamilton artista? Ah, sim. Sim. Eu e meu irmão era mais velho do que eu, 4 anos, né? E o meu pai sempre foi um homem maravilhoso com as crianças, conosco principalmente. Ele contava histórias maravilhosas, que a gente ficava atento às histórias que ele contava. E eu acho que também ele era cantor, então ele cantava e contava histórias. E eu acho que com isso, eu e meu irmão, nós formamos um teatro no porão da casa. Então nós pegávamos os lençóis da casa que ia ser lavado na semana seguinte e no final de semana nós colocávamos nos varais e fazíamos um teatro. E chamávamos todas as crianças da rua que pagavam um palito de fósforo de ingresso. Como que era sentar ao lado do pai contando a história? Como que isso se dava? Era muito interessante. O meu pai, na infância, ele foi um homem maravilhoso. Já na adolescência, ele foi um homem muito duro. Opa! Sim, na adolescência ele foi uma outra pessoa. Mas na infância ele foi maravilhoso. E também tinha um outro detalhe muito importante nisso tudo que estava acontecendo na época, que o meu pai, ele tinha a televisão e era a única televisão da rua. Era o início da televisão. Preto e branco ainda. Preto e branco, aquelas que tinham móveis com pezinho e tudo, numa caixa enorme. E todos da rua iam assistir. E tomavam a sala todinha, todos os vizinhos. E eu, que era o dono da casa, ficava ali no cantinho da porta junto com todas as outras crianças. E eu me sentia como se eu sou o dono, eu tinha que estar na poltrona principal da sala, né? Mas não, então, e essas histórias, tanto os teleteatros que aconteciam na televisão, como as histórias do meu pai, eu acredito que isso formou já na minha cabeça e na do meu irmão, essa vontade de repassar histórias, de contar histórias.
Então, nessa infância, você começou a descobrir o teatro através das brincadeiras. Sim, né? Com certeza. E aí quando você fala para mim, já na adolescência, o que é esse já na adolescência? O que aconteceu aí? Ah, olha, na adolescência, meu pai se tornou um homem muito implicante. Ele Seu se José tornou Esbrana? João Esbrana. José Esbrana, irmão. Não, Marcos. Marcos Esbrana. É João Esbrana. João o senhor Esbrana. João Esbrana, na minha adolescência, ele não gostava que eu levasse os amigos para casa. Ele falava assim, a casa é sagrada, né? Ele gostava de silêncio, ele não gostava de mais de 3 ou 4 amigos que entrassem lá em casa para poder passar os finais de semana, se divertir, coisa e tal, né? Mas assim, quando você fala já na adolescência... Ele mudou. Então, mas veja bem, hoje, você acha que isso é tão ruim assim, se privar e não deixar levar tantas pessoas dentro da casa? É porque eu sou muito festeiro, né? Sim. Eu adoro muita gente. E acho que até por essa privação do meu pai, eu acho que hoje eu abro a minha casa para todos os meus amigos e até se tornou uma escola de teatro, na verdade, né? Mas nessa época, eu sabia que, estando com 5 ou 6 amigos, eu sabia que do outro lado da casa estava meu pai já nervoso e minha mãe segurando todas as pontas, sabe? A mãe sempre foi a cúmplice. Ah, minha mãe sempre foi cúmplice, e é até hoje. Minha mãe é uma mulher queridíssima e ela era realmente assim, sempre ao favor aos filhos, né? Ele já não, ele já se tornou um homem rígido na adolescência, que ele queria as coisas certas e coisa e tal. Eu acho que ele tinha medo que pirasse a minha cabeça ou coisa parecida, não sei bem o que se passava na cabeça dele. Mas depois que ele viu que eu peguei um rumo, o qual também ele estava muito preocupado, ele não queria que eu fizesse teatro. Ele queria que fosse um engenheiro, um médico, um arquiteto. E quando ele verificou que eu não quis isso para a minha vida, daí ele ficou muito preocupado. Ele só foi sossegar realmente depois de alguns anos, quando ele verificou que a minha carreira deu certo. Daí ele se tornou novamente um grande amigo. Mas isso depois de um longo caminhar. Antes de você fazer o teatro, você partiu para uma outra profissão? Ou foi diretamente para o teatro? Não, eu já com 14 anos já trabalhava num escritório de engenharia que ele arrumou para mim, para que eu já seguisse esse caminho. O rumo da engenharia. O rumo da engenharia. Depois eu entrei, também trabalhei em indústrias, né, na cidade, que hoje é a Metso, por exemplo. Depois eu fiz uma faculdade de tecnologia mecânica. Tudo a ver. Projetos, nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Mas nessa época eu já fazia teatro, já queria teatro, e ele me apoiava até certo ponto. Nós estamos falando aqui, dá-se a impressão de uma coisa muito fácil. Mas para a época não devia ser nada fácil. Não. E assim, como que o Hamilton conseguia driblar toda essa situação para poder chegar e enfrentar, né, o pai, enfrentar uma situação, enfrentar uma sociedade? Quais foram os preconceitos enfrentados, se é que existiam? Como que se dava tudo isso? Eu não senti esse problema de preconceito, não. Eu acho que eu provava, e aí é que meu pai ficava mais nervoso, porque eu provava que eu era um bom aluno, eu era uma pessoa muito educada. Se eles falavam não, eu os obedecia, então eu era um filho obediente, né? Mas eu fazia o que eu queria. Então, veja bem, eu entrei depois da escola que eu participava em todas as festividades das escolas, desde 5 anos de idade. Depois eu fui coroinha numa paróquia da Bom Jesus, ali na Bom Jesus, então teve uma parte cristã aí. Ah, sim. Isso vem por parte da minha mãe. E segue até hoje? Não, eu sou espiritualista, eu acredito em várias religiões, eu acredito num Deus, mas eu tenho a minha forma de falar com Ele. Certo. Mas eu fui coroinha. E depois eu fui... Você sendo coroinha, se lembra de alguma coisa inusitada? Olha, eu cheguei a ajudar a missa em latim.
Veja bem. E para mim era maravilhoso aquele ritual, o qual as pessoas comuns não podiam entrar no convento, por exemplo. Tá. Só os coroinhas podiam adentrar aquela porta depois do altar. E era um ritual qual você vestia um figurino, né? Segurava aqueles livros. Para você era uma interpretação. Era uma interpretação. E na hora do canto, eu ficava ali naquele genuflexório, assim, e achando que eu estava tocando um piano. Olha, imagine, achando que as pessoas estavam na missa e iam acreditar que eu que estava tocando o órgão. Imagine. Mas eu também... interpretava. Eu tinha também 5 anos, cabelinho cor de fogo, todo enferrujado, né? Desse tamanho, e o Frei Fortunato ainda me colocava na frente das noivas. Tá. Era um séquito assim de 12, 15 coroinhas e eu na frente das noivas. Tanto é que na feira minha mãe disse: olha, teu filho desse tamanho está na frente no meu álbum de casamento. Algumas coisas assim. Mas o que de engraçado? Nunca aconteceu nada inusitado e engraçado? Muitas coisas aconteceram nesses anos todos. Revela pra gente. Olha, na verdade, eu acredito que aquela coisa assim de a gente roubar vinho para tomar, sabe? Aquelas coisas. Nós comíamos hóstia não consagrada. Então tinha todas essas malandragens. Tinha um cachorro enorme, perigosíssimo no quintal da igreja. E nós íamos atiçar o cachorro. Aquelas coisas de criança mesmo. Peraltagem de criança, na verdade. Você se sentia dentro de casa, então? Sim, sim, sim. E você se imaginava, quando você estava dentro das missas, você já falou que interpretava e estava tocando o órgão, né? Mas você já se imaginava um artista fazendo alguma coisa? Não, acho que eu não me imaginava, não. Você não usava o altar como um palco? Ou sim? Eu acho que sim, porque aquilo tudo era um ritual. E eu adorava fazer parte daquele ritual. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas na própria paróquia nós fazíamos Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia da Páscoa, Dia do Natal. Então tinha todos aqueles... E tinha um palco lá dentro, dentro da igreja. Então tinha um palco maravilhoso, assim, um mini SESI. Sabe assim? Ele era pequenininho, mas era uma gracinha. E nós fazíamos muita manifestação cultural ali dentro, sabe? E eu cheguei, depois de coroinha, eu fui sendo também coordenador de jovens, de grupo de jovens. Tá. Então nós participávamos de festival de teatro, né, festival de vôlei, de futebol. Então eram grupos contra grupos, ou não contra, mas, né, sempre existia uma competição e coisa e tal. E nessa época, então, a sua dedicação, depois da igreja, já passou a ser sempre à frente de grupos. Sempre à frente de grupos, sempre. E aí começa a surgir o teatro mais forte, como que era isso? Bom, já estava bem forte, eu lembro bem, assim, que as pessoas se emocionavam demais com os espetáculos, que eu estava já sendo diretor, inclusive. Daí do palco, dentro da igreja, dentro do palco pequeno... Você se lembra do primeiro espetáculo? Que eu participei, eu lembro. Foi uma comédia que era uma escolinha, como fosse Professor Raimundo, alguma coisa parecida assim. Tá. Eu lembro bem. E tenho até foto bem pequenininho. E que você dirigiu? Foram muitos espetáculos. Mas o primeiro? Não me recordo. Não me recordo, mas foram muitos espetáculos. Depois nós começamos a fazer espetáculos, comemorações dentro do ginásio de esportes, porque já não cabia mais. De tanta gente que assistia. Então começou a ficar grande. E daí pessoas do Teatro Amador Sorocabano, vendo o meu trabalho, me convidaram para ir participar de um grupo de teatro que hoje é o NISO, mas na época era Ciências e Letras, que estava começando a universidade, era uma faculdade ainda. A Universidade Dom Agui, na época. Isso mesmo. E lá eu comecei com com o diretor Nessi Xavier, que também teve o seu posto que você tem hoje aqui no SESI, que ele também foi um diretor aqui do SESI, o Nessi Xavier, que hoje é um promotor, acredito eu. E eu sei que daí... Promotor de justiça? De justiça, E daí, junto nesse elenco que a direção do Nessi Xavier, foi o espetáculo As Feiticeiras de Salem, de Arthur Miller. Estava o Mantovani, Carlos Roberto Mantovani, como protagonista do espetáculo.
E aí que eu ingressei realmente no Teatro Amador Sorocabano. Isso foi em 1977, há 32, 33 anos atrás.